O conflito entre Israel e Irã reacendeu novamente aquela narrativa de terceira guerra mundial com a escalada de bombas nucleares. E tem um fator que afeta diretamente nós aqui no Brasil, que é a questão energética. E um outro ponto é a importância do Bitcoin em momentos difíceis ou em países que são totalitários, como o Irã. Cerca de 20% de todo o petróleo que é consumido no mundo passa pelo canal de Hormuz e atualmente o canal de Hormuz ele se encontra fechado porque as empresas que fazem o transporte marítimo estão com medo de sofrer algum ataque. O Irã não declarou oficialmente o fechamento, porém as empresas correm, os navios, as embarcações correm o risco de sofrer algum ataque se passar pelo canal, o que na prática é realmente ter fechado o canal. E isso aí acaba gerando uma escassez tanto de gás natural quanto do petróleo, o petróleo bruto e os seus derivados. E isso afeta diretamente o Brasil, porque aproximadamente entre 20 e 25%, aproximadamente isso aí do óleo diesel que nós consumimos aqui é importado. E isso vai afetar diretamente o preço da logística, o preço de frete e também a questão da produção agrícola, porque o Brasil importa muito fertilizante. Então nós temos dois catalisadores aí que devemos ficar de olho. Com isso, logicamente, o preço do petróleo explodiu, assim como aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia lá em 2020, Começou a subir ali em 2020, 2022. Eu vou mostrar o gráfico aqui do índice de petróleo, por exemplo. A gente vê, eu estou aqui no gráfico, tempo gráfico mensal, e ele já vinha subindo aqui, ó, e agora em março, o mês atual, ele deu um pico chegando aqui próximo aos patamares que chegou ali durante o conflito, o ápice ali do conflito da Ucrânia e Rússia, que foi em 2022. Veja que deu um pico também muito grande aqui, depois continuou subindo. E aqui nós temos um pico muito acentuado, ele já deu uma recuada aqui. Porém, a expectativa é que isso aqui continua subindo. E veja que não muito tempo atrás, se a gente pegar aqui, olha só, em dezembro, janeiro, de lá para cá, o preço praticamente quase que dobrou em comparação ao patamar atual. E se colocar aqui a máxima, tivemos aí uma dobra. E combustível mais alto significa também custo logístico muito alto, e aqui no Brasil tudo é escoado por caminhão praticamente. Isso encarece muito o consumo para os brasileiros. Só para ter uma noção, a defasagem do preço do óleo diesel ela está em aproximadamente aqui R$3 por litro, ou seja, pela cotação atual do petróleo, se o diesel está sendo vendido a R$5, por exemplo, deveria estar sendo vendido a 8. E aqui, diante disso, o Brasil ele tem algumas opções. O desabastecimento, que obviamente eu acredito que nenhum governo optaria por isso aqui. Tem a questão também da Petrobras absorver esse prejuízo aí, que no final das contas, alguma das opções aqui nós iremos pagar a conta de todo o jeito. E se a Petrobras absorver a dívida, nós acabamos pagando isso via imposto, ficaremos como a empresa já está dando prejuízo, mais no prejuízo ainda, e também é o governo absorver o prejuízo. A Argentina fez isso aí e teve que imprimir mais dinheiro, que consequentemente a impressão de dinheiro aumenta a inflação, que a inflação é a perda do poder de compra da moeda. O real já está fraco. Se a terceira opção, o governo optar pela terceira opção, teremos uma moeda mais fraca ainda. Ou seja, o que você compra hoje com R$10, se o governo optar pela terceira opção, você vai precisar aí, dependendo do que for, de R$15, R$20 para ter o mesmo poder de compra que R$10 tem hoje. E um outro ponto aqui é que saques para a carteira de autocustódia em Bitcoin, eles tiveram um crescimento muito expressivo no Irã. Vou até deixar alguns gráficos aqui. Tem alguns influenciadores aí de finanças que falam que não vê importância nenhuma no Bitcoin, que Bitcoin não tem utilidade, que é simplesmente um ativo
especulativo. E em países onde temos governos totalitários ou uma moeda muito fraca, como o caso do Irã, eu vou mostrar a cotação da moeda do Irã aqui, nós vemos a grande utilidade do Bitcoin, principalmente quando se trata em proteção de capital. Eu vou mostrar aqui a cotação da moeda do Irã, que é o Rial iraniano, IRR. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, R$ 1 brasileiro é igual a 251.226 real iraniano. O real já não é uma moeda forte, então comparado à moeda iraniana, a gente vê que eles estão muito ruins. E isso se deve a anos de altas inflações, sanções econômicas e também a própria crise econômica e política que o Estado enfrenta. O real iraniano, só para terem noção, é a moeda mais desvalorizada do mundo. E voltando sobre a questão do Bitcoin, é em momentos assim e em países com uma moeda muito fraca que nós vemos a importância do Bitcoin, um dinheiro onde o Estado não controla, o Estado não regula, somente você, né, fazendo a autocustódia, é quem tem a posse de fato do seu dinheiro. E em momentos onde temos um conflito igual ao Irã, por exemplo, uma das soluções do Estado é imprimir mais dinheiro para custear todos os gastos da guerra. Tem um filósofo que eu não lembro se é Heráclito, ele fala que a guerra é a mãe de todas as coisas, principalmente da inflação. Isso não só no Irã, os Estados Unidos utilizam isso. E aqui tem um gráfico mostrando o saque, né, o crescimento do saque de Bitcoin para carteiras de autocustódia. Veja que teve um período que teve ali queda de internet e em seguida, né, o período está num retângulo cinza e em seguida os saques continuaram de forma exponencial, mostrando aí que o Bitcoin ele tem sim sua utilidade, não é porque eu não preciso, eu vivo em um país teoricamente pacífico em relação a conflitos com outros países, nós já temos bastante conflito aqui em relação à criminalidade, mas não é porque eu não encaro um problema que isso significa que o Bitcoin não tenha utilidade, não é porque ele pode não ter uma utilidade para mim no momento em relação à fuga de capital, mas para pessoas que vivem em uma realidade diferente da nossa, se mostra assim que o Bitcoin é extremamente útil e eficaz, mais eficaz do que outras moedas. Até porque se você for pego, por exemplo, com dinheiro vivo ou com metal precioso, isso aí pode ser facilmente confiscado, enquanto o Bitcoin você pode anotar algumas palavras ou até decorar e você pode, por exemplo, sair do seu país de origem sem sofrer algum tipo de retaliação. Afinal, quem que vai ler sua mente? É lógico que isso não são os únicos problemas, isso pode desencadear alguns problemas mais, mas o que esperamos é que o conflito acabe logo para que, ou que pelo menos os Estados Unidos tome alguma providência para liberar o canal de Hormuz, seja escoltar as embarcações que passarão por ali porque precisarão de escolta. Fato é que alguma coisa precisa ser feita ou então o mundo aí, né, de modo geral, enfrentará mais uma crise energética que isso afeta de modo geral os preços pelo fato de aumentar o custo com o transporte. O vídeo de hoje foi um vídeo breve, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu postar aqui. Até o próximo vídeo e tchau!